Entre o fim do ano e o começo de um novo tempo, a gente tem o contato com muitas pessoas. Todos os dias a gente convive de alguma forma. E pessoas de diferentes lugares, hábitos, costumes, pessoas do trabalho, familiares, amigos, né? E nesses encontros, muitas vezes, a gente lida com pessoas impacientes, sem escuta, pessoas que deslizam ali no respeito, né? E hoje a gente quer entender no Você de que forma que nós podemos lidar com essas pessoas, por que desse comportamento e, claro, não nos deixar ali contaminar por esse tipo de postura. Não estamos aqui para julgar ninguém. A gente só quer entender esse comportamento tão característico do século XXI. E aí eu estou recebendo a analista comportamental, a Bruna Barcelos. Querida, muito obrigada, viu, por ter vindo, tá? Gostou do seu Humbertino? Eu amei o seu Humbertino. Eu falei, é inspiração, né, pra gente. Menina. Aí a gente ouviu aqui com muita empatia e você falando, eu tô arrepiada, Bruna. Eu falei, meu Deus, eu também tô muito feliz também, né? de ouvir, de ter tido essa possibilidade. Ele traz luz Vitalidade. pra gente, né? E eu acho que o ser humano, quando a gente fala de ser humano, é isso. É você olhar para o outro e falar, cara, você pode me ensinar tanto e eu posso te ensinar tanto. Né? E não se limita só a esse conhecimento do dia a dia, mas muito mais. Muito. Aí a gente percebe isso, falta de humanidade, falta, indiferença. O que é que mudou na sua avaliação? Mudou muitas coisas, Muitas né? coisas, né, O comportamento vem mudando ao longo do tempo. E a pandemia, eu acho que foi um choque, assim. Então, várias pesquisas que a gente estuda, né, que a gente lê sobre, a pandemia também deu uma virada muito grande de chave no comportamento, porque ativou no nosso cérebro a questão da sobrevivência. E quando eu preciso sobreviver, a gente volta lá no passado, né? Como é que a gente fazia quando a gente era o homem das cavernas? Né? A gente precisava sobreviver, então tudo era perigoso para mim. Eu ativei no meu cérebro aquela questão de que preciso me proteger. E precisando me proteger, eu não tenho que olhar para você com empatia. Eu não preciso sentir o que você sente. Eu simplesmente preciso sobreviver. Não importa você. Não importa você. E aí a gente também tem uma outra questão, que é a hiperconectividade, né? Então a gente está conectado, sendo cobrado, o hipereu também, né? O foco no eu, que as redes sociais trouxe pra gente. Então depois dos anos 2000 pra cá, a gente vê uma mudança brusca de comportamento. Muito gigante mesmo. Justamente a neurociência fala dessa questão da sobrevivência. Na sobrevivência. Então eu preciso olhar mais pra mim, porque o outro está fazendo mais que eu, porque o outro está melhor que eu, o outro está mais adiantado que eu. Imagina se o seu Humbertino, né? Humbertino fosse pensar nisso com 82 anos. Ele não estaria pensando no como ele pode fazer para ajudar um todo e não só ele. Então, é interessante isso que você traz do foco no eu, né? Exato. O eu, a selfie, né? Tá, às vezes a gente quer mostrar, mas assim, isso está fora do limite, exacerbado. Está, porque aí entra na comparação. Onde eu estou agora? Mas eu estou olhando a rede social, parece que está todo mundo melhor que eu. Então eu preciso voltar mais ainda a minha atenção para mim, para que eu consiga estar melhor do que todo mundo. Isso é exaustivo. Exaustivo, cansativo. E é um certo tipo de violência também. E é uma violência interna, né? Interna, Muito grande. exatamente. Exatamente. Aí não é que a pessoa ficou má ou fria. Ela simplesmente quer sobreviver. É tudo questão de sobrevivência. Então, quando a gente fala de empatia, a gente não tem que ter, aquela pessoa se comporta mal, você falou de não julgar, né? Não é isso. Ela está apenas ativando o instinto dela de sobrevivência para que ela consiga viver nesse mundo que ela está formando na mente dela. Que é muito cruel, eu diria. Por falar em crueldade, mas peraí, quer participar dessa prosa com a Bruna Barcelos? 998-97000, pode conversar aqui, o momento do dia é para isso, esse respiro, para a gente poder conversar, pensar e mudar muita coisa na nossa vida, sabe? Acho que você ele tem esse papel. Ouso dizer, viu, Bruna? Você falou da crueldade e diante dessa mudança de comportamento que a gente reparou, né? A gente percebe várias atitudes cruéis. A gente viu o caso daquela senhora que foi buscar o Brad Pitt no aeroporto, né? Criou aquela história. Ela falou hoje em entrevista que tudo passou de uma brincadeira, mas a gente viu ali uma crueldade
para com ela, né? Muita gente debochando. Como é que é isso? Por que a gente traz essa crueldade também? Também foi pelo instinto de sobrevivência? Também foi pelo instinto de sobrevivência, porque sempre eu tenho que ser melhor que o outro, então a outra tá doida e eu não. Porque olhar pra mim... Simples assim. É simples assim, porque olhar pra mim é mais difícil, né? Cuidar de mim é mais difícil. Então, por isso que eu vou lá nas suas redes sociais e falo mal de você. Por isso que eu acho fácil esconder por trás de um perfil alguma coisa que eu quero te dizer e eu não tenho coragem de dizer na sua frente. Então as pessoas colocam essas máscaras para se proteger também. Também é instintivo. Nós somos seres humanos e totalmente instintivos, né? E aí cria todas essas situações que a gente está vendo que eu chamo de aberração social. Eu acho que é bem apropriado. É aberração social, porque você não tem cuidado com o outro, você não pensa no outro, sabe? Como ele vai se sentir com aquele comentário antes de você falar alguma coisa para ele. Por que eu preciso falar tudo que eu penso? Não, eu não preciso falar tudo que eu penso. Será que eu devo e posso e tenho lugar de fala para falar tudo que eu penso? E isso vai acrescentar, vai somar na vida da pessoa ou vai fazer com que ela fique ainda mais triste? E ative um monte de coisa no cérebro dela também. E que vira essa bagunça. E que vira essa bola de neve, esse caos que a gente está vivendo, não é? Porque ninguém respeita mais ninguém. Né? E esse respeito que a Bruna está trazendo aqui, essa falta do respeito que a Bruna está trazendo, podem ser nas situações mais simples. Mais simples. Né? De repente, por exemplo, você vai entrar num lugar e a outra pessoa está saindo. O que seria? Ou você... a etiqueta. A etiqueta ou você... dá passagem, ou a outra pessoa te dá passagem. O que acontece é que um vai atropelar o outro. Porque todo mundo está preocupado com si mesmo, né? Aí então a regra é bem clara, como já diria alguns, né? Exatamente. A regra é clara, Arnaldo, né, que falava isso. Quando a pessoa está saindo, ela tem prioridade. Porque como que você vai entrar num lugar se a pessoa ainda está saindo? Às vezes nem te cabe lá dentro. Então, o que custa você esperar um pouquinho? É a mesma coisa da seta do carro. No trânsito a gente vê muita violência, muita falta de empatia, muitas coisas acontecendo, porque a pessoa... Eu tenho prioridade. Sabe aquele menino birrento, que era de 2 anos, assim, que a gente até lida com a criança de 2 anos? É isso. Mas a gente é adulto hoje, a gente precisa controlar as nossas emoções. E a empatia, a falta dela, é a falta de controle de emoção. Eu não sei controlar as minhas emoções. Eu não sei como fazer. Porque eu tô tão descontrolada internamente que eu não posso olhar para o outro. Eu não compreendo. Eu não compreendo, eu não sei olhar para mim. Eu não sei olhar para mim. Eu não sei o que eu tô sentindo. Eu não sei quais são esses sentimentos. Eu não sei o meu lugar. E com a Bruna Barcelos, que é analista comportamental, a gente quer entender esse lugar. A gente quer entender esse lugar e a gente quer transitar pelo mundo, habitar esse mundo de uma forma melhor e não do jeito que está hoje. Não sei se eu estou sendo tão pessimista, não, né? Não está sendo não, mas a gente vai melhorar esse mundo. Eu acho que se cada um fizer a sua parte. E eu perguntei para ela, antes de entrar para o estúdio, falei, ô Bruna, tem jeito? Ela falou, tem solução? Tem. Vou fazer uma pausa com ela, já agradecendo aqui, olha, a Elaine Tavares, a Graça, a Lourdes, o Anterino Rocha que está participando com a gente. Já, volto com a Bruna e você também pode mandar sua pergunta, o seu comentário pelo 99897.000, tá no YouTube, também manda lá, viu? Tá bom? Deixa eu voltar aqui com a minha querida Bruna Barcelos, que é analista comportamental, e a gente está falando sobre isso, sobre a falta de educação, a falta de respeito, a falta de empatia, e aí vem esses exemplos que eu acho que validam o que você me falou, que tem jeito, né? Tem jeito. Você viu o simples gesto dele? Existe muito mais coisas boas no mundo do que ruins. Só que o que chama mais atenção são as coisas negativas. Então, o que eu preciso mostrar são as coisas negativas. Se não tivesse sido uma pessoa para filmar esse motorista, a gente não teria conhecimento, mas isso acontece sempre. Você, né, me falou da sua mãe sobre a gentileza no sacolão. As pessoas também, ontem a minha filha mesmo fez uma gentileza maravilhosa com a avó, sabe? Falando para a prima que a prima não podia tratar a avó daquela maneira, então, porque ela é mais velha e a gente tem que ter respeito pelos mais velhos. E a gente vai vendo pequenas coisas, assim, eu reparo muito nas crianças, muito. E elas trazem pra gente essas pequenas doses que a gente precisa para acreditar que o mundo está caminhando para uma coisa melhor,
E eu acredito nova era. Uma nova era, exatamente. Essa questão do motorista, né, que veio assim muito a casar com esse nosso tema de outro, e você falando da educação em casa das crianças, isso vem também dessa educação que, né, que os pais param, apesar de todo o tempo, né, corrido, param, conversam, trazem histórias, trazem exemplos. Você acredita nisso? Eu acredito e é comprovado cientificamente também, não é só eu que estou falando, né? A empatia, ela acontece na presença e na escuta afetiva. Então, você só vai conseguir ter empatia pelo outro se você parar, observar e escutar com amorosidade. E escutar com amorosidade é o quê? É ouvir, sem julgamentos, sem críticas. Pegar a história da mulher da senhora Brad Pitt, né? Então, o que tem por trás dela ali? A gente tem empatia por ela, porque em algum momento, alguma coisa está acontecendo com ela internamente. Então, não vou julgar. Quem sou eu para isso, entendeu? E a gente julga. Então, a empatia, ela anda nesses dois vieses. Deixa eu trazer aqui a Elânia. A Elânia está sempre participando. Um beijo para você, querido. Como se comportar no ambiente de trabalho onde a empatia dá lugar ao individualismo? Não é só no trabalho, né? Isso acontece em todo quanto é lugar. Mas o que eu falo é o quê? Você não tem que preocupar, Mônica, com o que o outro faz, como o outro reage. Eu vou reagir da maneira com que eu acredito que seja legal. Então, você já é a sementinha no mundo, é aquela coisa que a gente fala para criança também. Então, eu vou fazer mesmo não sendo correspondido. O que acontece nisso é porque as pessoas esperam muito. Então, eu faço para você porque eu estou esperando que você faça por mim. Não, eu simplesmente vou fazer. Então, o ambiente corporativo às vezes está contaminado. Você vai deixar se contaminar por isso ou você vai viver da maneira com que você acredita que seja legal viver? Seus valores, princípios, seu jeito de ser. Porque você não vai conseguir trabalhar 8 horas por dia, 9, 10, o tanto que você trabalha, sendo outra pessoa, colocando uma máscara, vivendo só porque o outro está fazendo isso com você. Então é muito melhor você olhar para você e falar, não, meus valores são esses e eu vou continuar sendo assim. Então, se eu cumprimento a pessoa, dou bom dia, boa tarde, a pessoa não me cumprimenta, não tem problema nenhum. Não tem dela. O problema é dela. Está muito mais com ela do que com você. Se a pessoa te critica, tem muito mais a ver com ela do que com você. Quando a gente aprende isso, a vida fica muito mais tranquila. Fica mais leve. Muito mais leve. Mais leve. Deixa eu trazer aqui a Elaine, lá do bairro Aparecida. Ela queria muito te ouvir numa situação. Ela falou, Mônica, eu queria que a Bruna comentasse sobre a seguinte situação. Uma profissional que atendeu de forma equivocada, de um jeito que não foi legal. Ela foi a uma profissional da área da saúde e o atendimento foi péssimo. Não explicou direito o procedimento que queria fazer nessa amiga nossa, me atendeu de pé e já foi mandando eu sentar, fez o procedimento, não conversou, não explicou, não humanizou, pelo que eu entendi. Ela queria que você comentasse sobre isso. Então, cada dia mais as pessoas estão olhando menos para o outro. Isso é que a gente já comentou aqui. Nesse caso, o que eu faria, o que eu acho que a gente precisa falar, é dar uma encostadinha na pessoa, assim, na mão, ou para aterrar a pessoa que a gente chama, né? Chama ela para agora aqui, Mônica, né? Eu não entendi o procedimento que você vai fazer em mim. Como é uma coisa muito, que às vezes vai mudar meu rosto, vai mudar meu cabelo, que seja numa cabeleireira, que seja... eu queria que você me explicasse só mais um pouco. Tem como? Quando a gente traz a pessoa, você quebra o gelo, você trata com amor, com educação. Não tem ninguém que vai revidar isso. Às vezes a pessoa está tão no automático ali, uma consulta com os planos de saúde, 30 minutos, né, olhando só para o computador, e ela não está percebendo quem está ali, apenas é mais uma pessoa, né? É mais um cliente que ela vai receber pelo plano, que paga mal e etc e tal, um monte de outras situações. Traz a pessoa para você. Fala, olha, desculpa, mas eu sou muito leiga. Eu vivo fazendo isso para trazer a pessoa para cá. E funciona muito. Olha, eu não entendo disso, não li sobre isso, mas como a gente vai fazer, você poderia me explicar só mais um pouquinho, só para eu entender?
a pessoa vai ficar muito sem graça e vai melhorar. Vai melhorar, porque isso vai causar, por exemplo, no caso da Elaine, isso causa uma ojeriza, isso causa uma irritação, uma no caso, raiva. eu nem faria. Tá muito decepcionada. Então, eu nem faria, eu levantaria a cadeira se ela não me atendesse dessa maneira que eu falei. E eu falava, olha, em outro momento eu volto, quando você puder me explicar direito. Ainda mais se for uma coisa muito invasiva, né? Porque você precisa saber. Precisa saber. Tem uma outra amiga nossa que trouxe essa questão que a gente está vivendo, que é em relação aos idosos. A Lindalva, achei aqui. Eu acho que a falta de respeito com os idosos é algo ainda constante. Como é que a gente muda isso? Porque no Japão é tão diferente, né? É diferente. Tem uma prima morando lá, ela fala cada coisa que a gente fala, meu Deus, a gente vai chegar lá ainda, espero. Eu também espero, não sei se vou ver, mas a gente espera. Vai ver, porque... E isso acontece porque a gente não tem a paciência com o que a velhice pode trazer, não, limitação. Acontece porque a gente acha que a gente não vai viver. E mais uma vez, não colocar no lugar do outro. Então, eu sou jovem, eu acho que eu vou ser jovem pelo resto da minha vida. E não é isso que vai acontecer. A expectativa de vida está aumentando, a gente vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. E aí, como você quer ser tratado lá, quando você tiver com dificuldade maior de enxergar, de se locomover, de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor? Como que vai ser isso quando acontecer com você? É por isso que as pessoas não estão sabendo lidar. Porque cada dia mais a gente tem mais idosos e cada dia menos a gente tem menos paciência. Cada dia mais a gente tem menos paciência. Tem menos paciência. Exatamente. Né? Só que egoísmo. Existe duas coisas, egoísmo e o ego. De achar que eu não vou chegar naquilo ali, e eu sou maravilhosa, e eu sou mais que todo mundo. Então, e aquele grupinho ali que está errado? Aquele grupinho que está errado. Fora de questão? Deixa eu te dizer, você vai chegar lá. Vai chegar lá. A Leila Rezende, também uma outra amiga querida, ela comentou, eu estava caminhando hoje com meu filho e de repente... E para a gente aceitar esse convite é preciso esforço, para a gente ter empatia, respeito, para a gente viver esse mundo tão maravilhoso, a gente precisa se resgatar, não é? E ter disciplina e esforço. Eu não sei se eu viajei muito aqui. Não viajou, não, é isso mesmo. Tudo que a gente vai fazer depende de disciplina, constância, esforço. E com a empatia não é diferente. Né? Mas é possível, é super possível. Agora, precisa de esforço e todos os dias. Todos os dias. Ter essa vigília. Olhar, essa vigília. É vigília mesmo, você falou uma palavra certa. É vigília, como é que eu estou agindo aqui? E eu posso contaminar o outro com essa atitude do bem? Pode e contamina. A gente é feito de energia, né? De frequência, né? Não é nada místico, isso é também científico. Né, Bruna? Então, se a música tem uma frequência, se você ouve uma música, ela te contamina de uma certa forma, ou para o bem ou para não tanto com a sua energia. E as pessoas são as mesmas coisas. Se tá de mau humor, provavelmente eu vou te contaminar também se você deixar, se você permitir, né? Então, eu vou bloqueando aí algumas coisas, porque eu estou em vigília. Exatamente, vigília. Deixa eu trazer a Nete do Bairro Patrimônio. Querida, um abraço apertado de você, viu? Fiquei muito triste com a falta de empatia de um motorista de aplicativo. Ela pediu para que ele colocasse no porta-malas o andador, porque ela precisa do andador para ir e vir. E aí, este motorista disse para ela, pessoas que têm dificuldade motora têm que andar acompanhado. Ela cancelou a viagem e pagou pela culpa de ser idosa e ter dificuldade motora. Tira isso aí seu, você não tem culpa nenhuma disso, né? A culpa é dele, na verdade, de não ter um olhar generoso. É lamentável, não é? Provavelmente, às vezes, ele vai ter uma dificuldade motora também ali na frente, né? Então... Talvez até antes dos 80. Antes dos 80, exatamente. Né? Ela fez certinho, a Nete, né? O nome dela? A Nete fez certinho de cancelar e pagar por isso, porque a senhora não merecia também ser levada por um ser desse jeito, né? Então evita piorar seu dia. Exato. Então cancelou, tá tudo certo. Ele é que precisa melhorar, não a senhora. Né? Eu acho que a gente precisa, não sei se na grade curricular, mas sabe, essa escola de gentileza? Precisa. Eu acho que em casa, né, Mônica? Eu acho que os pais estão tendo cada dia menos tempo e esses pequenos gestos ficam difíceis. Né? Mas a gente precisa retomar isso. Vamos resgatar isso. Tem uma amiga nossa, eu vou proteger o seu nome aqui, tá? Mas ela falou, olha, Mônica, às vezes eu falo algumas coisas pro meu marido
e ele fica triste por conversar, sai de perto de mim e eu me sinto mal. O que ela pode fazer para isso não acontecer? Porque talvez a escuta dele não está na sintonia dela. É isso, Fabiana, ou sua irmã, Bruna? Olha, nessa questão aí, é questão mesmo de entender o que conecta com ele. Às vezes ele também está muito cansado, às vezes chegou o momento que ela está falando, não é um momento tão ideal, não estou passando pano aqui não, claro. Tá? Mas eu estou falando como prevenir isso, né, para que ela não se sinta assim tão triste. Então entender o momento certo também, porque às vezes a pessoa quer falar aquilo na hora e não é o momento de falar. E nós mulheres, a gente tem muito isso, eu preciso falar e preciso falar para agora. Então, espera um pouquinho, às vezes também conecta com conversas que ele vai gostar mais de ouvir, né? A gente conhece o companheiro, a companheira, às vezes puxando para uma coisa primeiro que ele gosta de ouvir, depois você entrando com outro assunto, vai conectar mais do que... E perceber o momento também de falar. Muito certo. Isso. Né? Depois conta pra gente, tá bom? Tomara que dê certo. Vai dar certo. Ali no Dubai Shopping Park também temos muita falta de respeito com as pessoas com PCD, né? Com alguma deficiência. Principalmente com as deficiências ocultas. Sempre que estou numa fila preferencial, sou julgada, porque minha deficiência é oculta. E para a maioria das pessoas, deficiência é quando alguém está na cadeira de roda. Interessante ela trazer isso. Interessante, né? porque é a dor dela, né? Então a gente não sabe porque a gente não vive. Então é sempre se colocar no lugar do outro. É igual a grávida também, a gestante, quando ela está pouquinho, né? Que o povo fala lá. Para que está na fila preferencial? A barriga dela nem está enorme. Poxa, tem que estar com 9 meses para estar lá. Né? Então essas deficiências ocultas realmente sofrem mais do que os outros, né, que são visíveis. Mas a gente tem que respeitar, porque se a pessoa entrou na fila, é porque ela realmente tem alguma coisa. Eu não acredito que ela está querendo tomar vantagem ou coisa assim. É de direito, né? É de direito. Né? Lá de Monte Carmelo, a Marilene acompanhando, ela falou que trabalhava num postinho de saúde e havia esquecido de entregar um aviso de consulta para a filha de uma pessoa. Então resolvi ir entregar na hora do meu almoço. Chegando lá, a senhora estava passando muito mal. Ofereci para levá-la ao pronto-socorro e ela teve de ser transferida para Uberlândia, colocar marca-passo. Sempre que a gente se encontra, ela diz que cheguei na hora certa. Nossa. Mas com certeza foi Deus que fez com que tivesse que ir lá no momento. Olha, o esquecimento de avisar de uma consulta a fez ajudar essa senhora. Mas a humanidade dessa pessoa, como é que é o nome dela? É a Marilene. Marilene. A humanidade dela salvou uma vida, mas ela nem sabia. Ou seja, o gesto que ela teve fez com que a vida dessa mulher fosse salva. Mas antes disso, ela como pessoa. Então ela poderia muito bem deixar a pessoa perder. Mas com o valor que ela tem, que deve ser muito forte, a questão, né, do compromisso, comprometimento, ela fez e saiu e cumpriu o que ela tinha que cumprir. E construiu-se um vínculo ali, eu tenho certeza, né, Marilene? Obrigada, viu? A Cleide também. O mundo precisa de afeto, de gentilezas, por isso, com muito certeza. obrigada. Eu que agradeço. Bruna Obrigada a você. Barcelos, analista comportamental com a gente. Multiplica essa entrevista aí, vai estar lá no YouTube, gente. Compartilha, tá bom? Vamos compartilhar. Para você, para você também. Tá? Obrigada, Obrigada, viu? Bruna.